Uau! Esse é um título bem chocante. Quero dizer, eu não considero ele clickbait de forma alguma, mas ainda assim, eu sinto que eu devia tirar o meu da reta. Então, deixe-me começar declarando que eu amo James Bond. Eu vi todos os filmes várias vezes, eu joguei uma porrada dos videogames, eu li 2 dos livros. Eu não gostei muito deles. Eu tenho um top 10 para tudo, pros filmes, pras Bond Girls, pras músicas temas, pros vilões separados entre vilões principais e capangas. Me coloca perto de outro fã e eu posso conversar por horas sobre a franquia. Mas quer saber? Eu também amo Austin Powers. Eu acho que hoje em dia a trilogia é mais lembrada por um punhado de bordões, piadas e personagens, em parte por causa do declínio de qualidade dos filmes e da carreira do próprio Mike Myers, mas eu ainda amo o primeiro filme, que eu considero genuinamente uma ótima comédia. Em termos de filmes paródia, ele não chega ao nível dos revolucionários, como O Jovem Frankenstein, Banzé no Oeste e Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, mas ele também não deve nada aos outros filmes do gênero que são menores, mas também muito bons, como SOS Tem um Louco Solto no Espaço, A Louca História de Robin Hood e Top Gun, Ases Muito Loucos. Eu só gostaria de parar um segundo para notar o quão feliz eu tô de poder ter falado todos esses títulos em uma única sentença em um contexto completamente sério. O filme entrega tudo que uma paródia do 007 deveria. Tira sarro das frases de efeito, das gadgets dos vilões, da lógica maluca, e ainda é cheio de referências aos filmes, especialmente os do Sean Connery. Mas eu acho que ele também tem algumas coisas bem espertas, bem relevantes a dizer sobre o personagem e o contexto que ele deriva. Mas ok, rápida recapitulação. Austin Powers é o agente secreto mais brase bacana dos anos 60, baby, e enfrenta os planos nefastos do Dr. Evil. Quando o Eixo se congela para poder dominar o mundo no futuro, Austin faz o mesmo e os dois acordam no longínquo ano de 1997. Mas eles acabam descobrindo que o mundo é agora um lugar bem diferente do perpétuo swing psicodélico que eles deixaram para trás. Austin se junta a Vanessa, a filha da sua antiga parceira, e Dr. Evil descobre que ele tem um filho e que ser o CEO de uma grande corporação é um plano de dominação maligno muito mais eficiente do que os que ele estava acostumado. E o que segue é uma série de piadas muito bobas e que eu vou te julgar muito se você não achar graça nelas. Mas antes de mais nada, para entender o que essa comédia idiota tem de especial, precisamos falar sobre a franquia 007. Eu posso ser um fã, mas eu não tenho muito o que dizer em defesa se alguém chegar pra mim e chamar ela de, como é que é a palavra mesmo? Problemática. O lance é que essa é uma série que tem no seu cerne a realização de fantasias masculinas, o que por si só não é necessariamente nenhum pecado, mas os filmes começaram nos anos 60 e, já assisti alguma coisa de Mad Men? Bond encarna de forma super exagerada todo o ideal de masculinidade da época, que, vocês sabem, tá um pouquinho ultrapassado. Felix, say hello to Dink. Hi, Dink. Dink, say goodbye to Felix. Man talk. Sua atitude é sempre agressiva e dominadora, seus atos violentos nunca o incomodam, ele bebe, fuma e joga sem parar, ele objetifica mulheres e nunca aceita não como resposta, mesmo nas situações onde não definitivamente é a resposta. Now let's both play. Bond? Bond, para. Para, cara. É sério, para! Isso é estupro, para! Goldfinger é um filme muito desconfortável de assistir atualmente. Então se você por acaso não for homem ou branco ou hétero e não for o maior fã do James Bond, eu não posso dizer que eu não entendo. Palavra-chave, masculinidade tóxica. Mas é claro, as coisas são muito mais ambíguas que isso. Ao mesmo tempo que tudo isso que eu falei é verdade, os filmes também são dos exemplos mais mainstream de contracultura da época. Cenas como a Ursula Andress de biquíni mudaram o mundo. Era de fato uma coisa sexualmente libertadora. Muita da atitude dos filmes era assim, e
moldou muito do nosso senso de moda e comportamento, ajudando a romper o puritanismo do passado. Mas hoje em dia, muito disso já se tornou lugar comum, e o que resta parece muito machista, objetificando mulheres. Então, Bond existe como essa grande síntese contraditória da época, tanto um símbolo de patriarcado dominador, quanto de libertinagem que nega o patriarcado. Sofisticado e conservador e caótico e desconstrutivo. E aí o tempo foi passando. Nos anos 70, o Roger Moore foi penando para manter a franquia viva, e ela passou quase totalmente batida nos anos 80 com os seus últimos filmes e os dois do Timothy Dalton. E aí chegaram os anos 90, no qual uma série de acontecimentos criaram um paradigma muito diferente que os anos 60. Primeiro, a Guerra Fria acabou junto com a União Soviética, e de repente tudo aquilo que contextualizava politicamente o 007 e todo o gênero de espionagem não existia mais. Segundo, a sociedade ainda se recuperava da epidemia de AIDS nos anos 80, então coisas como sexo casual e sem proteção não eram mais aceitas. O mesmo vale para drogas. E, finalmente, o mundo estava começando a rever a sua forma de tratar mulheres e minorias, testando essa ideia inovadora que elas também são pessoas e deveriam ter seu devido respeito. Uma ideia que se tornou infame pelo nome politicamente correto. Mas se por um acaso você for uma pessoa super rebelde, boladona e topzeira que não se sente confortável com esse termo, eu também posso usar o sinônimo não ser um cuzão. O ponto é, o mundo estava mudando e era hora de Bond mudar também. Mesmo se ele não tivesse a menor ideia de como. Em 95 saiu 007 contra GoldenEye, um filme que eu amo, e não só porque eu joguei o jogo de Nintendo 64 1 milhão de vezes. Esse é um filme que tenta realmente confrontar essas questões do desgaste do 007 e sua necessidade de se ajustar em uma nova realidade. Às vezes ele faz isso bem e às vezes... As you can see, I have no problem with female authority. Mas se o próprio 007 estava com dificuldade em se adaptar, sabe quem lidou com a mesma coisa muito bem? É sério. Eu não tô brincando. Sabe, os filmes do James Bond e de espionagem no geral não são a única grande inspiração em Austin Powers. Ele tem a sua cota de influência dos Reis do Iê e... Cara, como eu odeio essa tradução. Mas, principalmente, muito da sua iconografia deve-se a Blow Up Depois daquele Beijo, a obra-prima de 1966 de Michelangelo Antonioni. Esse é um filme incrível, com uma narrativa muito abstrata, muito difícil de explicar, então basta dizer que ele trata de um fotógrafo que acredita que ele acidentalmente fotografou um assassinato, e isso lentamente vai mudando a sua forma de perceber a realidade. Mais importante aqui, esse é o primeiro filme do Antonioni feito na Inglaterra e é completamente imerso na Swinging London, a revolução cultural que aconteceu na segunda metade dos anos 60 em Londres, graças à grande geração de jovens nascidos do Baby Boom depois da Segunda Guerra, crescendo em uma economia em ascensão. Então, basicamente, esse é um filme cheio de pop art, moda psicodélica, sexo, drogas e bandas de rock de cabelinho tigela. E Austin Powers absorve muitas das imagens criadas no filme. That's great. That's good. Good. Come on, more time. Yes. Really good. Come on. Porque ele não é só um análogo ao 007. Ele é toda a cultura que o criou. Ele é a Swinging London. E é daí, muito mais que qualquer plano do Dr. Evil, que vem todo o conflito do filme. Porque, por mais que nós gostemos de romantizar a geração sexo, drogas e rock and roll, nós sabemos no que muito disso resultou. E isso é especialmente representado na relação entre o Austin e a Vanessa. Ele representando o passado porra louca e ela o presente responsável, o que forma um romance surpreendentemente muito fofo e muito significativo. Quero dizer, até eles cagarem tudo na continuação, dizendo que ela era só um robô o tempo todo, e mesmo que isso não faça nenhum sentido, mas foda-se, nós não vamos falar sobre as continuações aqui. O que importa é que o grande arco do Austin no filme é o seu processo de adaptação.
Ele tem que superar o seu sentimento de emasculação, que até então era contido por uma sociedade onde mulheres tinham menos voz, sua alienação cultural, sendo extremamente brega, onde outrora ele era o mais bacana do pedaço, e até mesmo lidar com a sua própria imortalidade e inconsequência do seu estilo de vida. E esses são todos tópicos bem pertinentes que dificilmente são aprofundados em qualquer filme do 007. E é por isso que Austin Powers é o melhor James Bond. Junto de Moscou contra 007. E o espião que me amava. E a serviço secreto de Sua Majestade. GoldenEye. Cassino Royale. Ok, então eu ainda sou fã demais pra decretar a superioridade do Austin Powers, mas entende onde eu quero chegar? É meio como o Lego Batman recentemente parece ter sido o filme que mais entendeu o Batman. Como se o fato de ser uma comédia acabasse permitindo ele tratar o personagem de forma mais franca que todos os outros filmes sérios. E assim, o filme consegue transcender ser uma mera paródia do 007 e se torna um bom comentário sobre o choque cultural entre gerações, que não se deixa perder pela nostalgia e olha para o futuro com bastante otimismo. E o resultado... Isn't it ironic that the very things that you stand for, free love, swinging, parties, are all now in the 90s considered to be evil? No, man, what we swingers were rebelling against is uptight squares like you, whose bag was money and world domination. We were innocent, man. If we'd known the consequences of our sexual liberation, we would have done things differently, but the spirit would have remained the same. It's freedom, baby, yeah. Face it, freedom failed. No, man, freedom didn't fail. Right now we've got freedom and responsibility. It's a very groovy time. Essa é uma mensagem muito positiva e de muita consideração. Mandou bem, Austin Powers, mandou bem. Eu falo sério, esse foi o vídeo da vez porque ele ganhou uma votação no meu Twitter. Se você gostou dele, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações. E também compartilhe ele em grupos por aí, ajude a espalhar a palavra do canal. Eu vejo vocês na próxima e até mais.